Nós somos o Chico Xavier aqui em Portland, no Oregon. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e nosso grupo ele se encontra todas as terças, quintas e temos também evangelização infantil nos domingos. Como vocês podem ver aqui no calendário, a gente vai estar alterando essas datas a partir de janeiro de 2025. As atividades que normalmente a gente tem nas quintas-feiras vão estar mudando para as segundas-feiras. Então, o nosso estudo de Kardec vai passar para nas segundas-feiras às 7 horas e a palestra com o passe às 7h45 na segunda-feira. Terça-feira a gente continua com as nossas atividades de manhã, a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns às 10h30 da manhã e depois a gente tem a desobsessão às 11 da manhã. E de tarde, às 6 da tarde, às 6h45, a gente continua com o nosso estudo da coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. A gente está estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, estão todos convidados. Todo o conteúdo ele está colocado no canal do YouTube para quem tiver interesse e pensar, poxa, mas eu queria participar de André Luiz, mas eu já perdi muitos capítulos. Não tem problema. É só ir lá, escutar e aí pode vir, todo mundo é bem-vindo. E aos domingos, primeiro domingo do mês e terceiro domingo do mês, a gente tem evangelização infantil e a idade, eu diria que ela é um pouco mais ampla do que a gente gostaria, mas é porque a gente só tem uma sala, então vai mais ou menos de 5 a 11 anos, assim, a diferença, e a gente acaba adaptando aí com as crianças para dar serviço para todo mundo, né? E, como eu comentei, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, a gente é uma non-profit de verdade, uma 503 company, e a gente, todo mundo que trabalha aqui somos voluntários, então, para quem puder, quiser doar, a gente agradece, e porque é assim que a gente abre a porta e paga a luz, né? Então, antes da gente começar, hoje a gente tem o capítulo 124 do livro Caminho, Verdade e Vida, falando firmeza da fé. Mas antes da gente dar início ao nosso estudo, vamos nos ligando aos nossos mentores, nosso anjo da guarda, sentindo a presença do mentor aqui da sala, que nos acolhe, que nos sustenta, sabendo que nós todos, desde já, desde o momento que nós entramos pela porta, ou mesmo que estamos aqui sintonizados virtualmente, essa ligação mental já acontece. E que para o plano espiritual, a ligação mental é a ligação real. Nós já estamos recebendo nesse instante todo aquela chuva luminosa que sustenta o nosso corpo, a nossa mente, que equilibra os nossos centros de força. E assim nós dizemos, Jesus, estamos aqui. Precisamos muito mais do que temos para dar. Nós te pedimos assim humildemente, como crianças que ainda somos, crianças espirituais. Acolhe-nos, Senhor, nas nossas dores, nas nossas preocupações. Você conhece as nossas limitações melhor do que nós. Cuida do nosso coração, cuida da nossa vida, cuida da nossa família. Ilumina a nossa caminhada, ampara-nos, Senhor, para que nós possamos fazer escolhas melhores, para que amanhã sejamos melhores do que hoje e hoje melhores do que ontem. Graças a Deus. O capítulo que a gente vai estar estudando hoje, capítulo 124, ele pega um versículo de Lucas e esse versículo, ele fala da palestra, da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é muito importante porque é uma das poucas que está em 3 evangelhos. Então, a gente vê aí a mensagem de Jesus vindo para a gente de uma forma muito sólida, né? Repetida por 2 discípulos. Lucas não, só depois, né, que começou a seguir, não viveu aí junto com Jesus, mas
esse item, a gente vê que Emmanuel escolhe, ele fala do momento em que a semente cai no meio da pedra. E eu acho que combina tanto com o que a gente tá vivendo hoje. E fala assim: e os que estão sobre a pedra, as sementes, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Então a gente tem que lembrar que na parábola do semeador existiam 4 tipos de solos. Então tinha o semeador que saía para semear. Então ele estava jogando as mesmas sementes, a mesma coisa. O primeiro solo é um solo árido, duro, como se estivesse jogando no asfalto. A terra sólida, seca. Aí a sementinha cai e o passarinho vai lá e ó, pega a sementinha, come a sementinha, leva a sementinha embora. O segundo, ele cai no meio da pedra. Aí, e a gente vê a vontade da sementinha crescer, ela cresce um pouquinho, mas aí vem a chuva, vem o vento e arranca aquela plantinha pequenininha, porque ela não conseguiu fazer com que a raiz fosse funda. A terceira, as terceiras, elas caem no meio dos espinheiros. E aí o espinho cresce e afoga, né? A coitada da semente, ela fica sem sol, sem água, ela não consegue crescer. Mas a última, ela cai no solo fértil. E aí ela cresce. E aí alguns lugares ela cresce 30 vezes, outra 60 vezes, outras 100 vezes. E Jesus, muitas vezes ele contava essas parábolas, mas ele contava as parábolas porque o povo era muito ignorante, né? Eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Então ele pegava exemplos do dia a dia do povo. Eles eram agricultores, eles entendiam o que acontecia com a semente. Um agricultor sabe que para eu ter uma semente que frutifique, eu vou ter que cuidar do solo, eu vou ter que arar o solo, eu vou ter que fertilizar o solo, eu vou ter que regar o solo. Então eles iam entender que a semente não vai crescer em qualquer lugar. Não basta você pegar uma semente de maçã e jogar por aí, que ela não vai nascer maçã por todo lado. Mas nesse caso era tão importante que Jesus se deu ao trabalho de explicar, né? Explicar o quê? O que que é a semente? A semente é a palavra que ele estava dando, né? Essa lição, qual é a palavra de Jesus, né? É o amor. Essa mensagem, clara, que a gente veio aqui para aprender a amar um ao outro. A gente não veio aqui para continuar brigando. E muitas vezes a gente vem para cá e continua brigando. Quem que é o semeador? O semeador, Deus, Jesus, que vem, do caso, Jesus veio e trouxe essa semente, né? Mas quem que é o solo? Esses 4 solos diferentes. Ele pegou arquétipos, né? O arquétipo daquela pessoa que, materialista, não quero saber disso, não estou interessada. Minha vida é muito ocupada, eu corro demais e enfim, a minha carreira, a minha família, meu trabalho, a minha saúde, eu não tenho tempo para pensar em Deus. Sou muito ocupado. Deus é para quem tem tempo, ou quando eu tiver 70 anos e tiver aposentado. Aí chega o segundo solo, que são aquelas pessoas que escutam a mensagem de Jesus e ficam empolgadas. Mas elas ficam empolgadas na superficialidade. Elas Elas escutam a mensagem, mas elas não entendem. Eu gosto de pensar que nem aquela fábula da formiga com a cigarra, que a formiga trabalhou durante o inverno, durante o verão para ter comida durante o inverno, né? Às vezes essas coisas acontecem na vida da gente, a gente conhece pessoas, livros vêm pensar, parar na mão da gente. A gente para num centro espírita, a gente nasce num berço espírita, que é para preparar a gente para o momento do inverno. Porque se a gente olhar para a natureza, quando a gente olha para as árvores agora, a gente tem a impressão, nossa, morreu tudo, né? Não. Na hora que chegar em maio, tá tudo florido. Mas a vida da gente é assim também. Tem hora que tá tudo seco, que você fala, meu Deus, aqui não vai dar mais nada. Mas se eu não tiver
esse crédito, esse armazenamento, como a formiga fez, eu não vou conseguir usar. Que é isso que acontece com o solo pedregoso. Na hora da dor, na hora da provação, na hora da dificuldade, se a gente está no mundo de expiação e provas, significa o quê? Que a gente vai passar por expiação e provas, né? E aí tem gente que acha que a gente vai viver feliz a vida inteira, que é família de Doriana e que a gente não vai ter problema, não vou ter problema financeiro, não vou ter problema de família, eu não vou ter doença, eu nunca vou perder o emprego. Não! A gente está aqui para aprender alguma lição, a Terra é uma escola. E aí, na hora do problema, o que que a gente faz? A gente age, o solo pedregoso age que nem criança mimada e briga com Deus, grita com Deus, discute com Deus. Eu não mereço, eu sou boazinha. Olha só, eu vim dar palestra. Não. Então a gente aprendeu aquela lição, né? Para quem dá palestra, a gente sabe que o ouvido mais próximo que precisa aprender é a boca que está falando. Então eu sou eu estou falando para mim. E vocês estão levando de lambuja. Mas o ponto é aqui, é que se eu tô com esse talento na minha mão, eu tenho que usar. E muitas vezes eu passo pela dor e eu falo, não, eu não mereço. Eu fiz tudo certo, sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu não roubo, eu não minto. Não merecia isso. Deus não existe, não é justo. Briguei com Deus. Que nem uma criança de 4 anos. Vê se tem sentido uma coisa dessa. O terceiro solo é o solo do espinho. O espinho simbolizando a parte material, né? Então a gente tem todos esses deslumbramentos, né? Então, venho para os Estados Unidos para ter a minha carreira, para conseguir crescer, para ter mais dinheiro para minha família, para poder dar uma vida melhor do que eu tive ou meus pais tiveram. Enfim, e aí a gente esquece de Deus também. E aí a gente esquece a razão maior da encarnação, que não é o nosso êxito profissional. A razão da nossa encarnação é o nosso êxito como espíritos eternos. É a gente se tornar melhor. Porque se eu passar 70, 80 anos e eu continuar ranziza, briguento, egoísta, orgulhoso, eu não aprendi nada. Eu fiquei pensando, né? Então, qual que é a mensagem que a gente quer deixar para as pessoas? Se a gente fosse morrer, se a gente fizesse uma análise simbólica aqui, né? Então, falasse, olha, hoje é o último dia da sua vida. Como é que teu filho vai lembrar de você? Qual que é o momento que ele vai lembrar de você? Ele vai lembrar, mamãe fazia fudge todo Natal para mim. Então, ele tá lá com 40 anos, ele come fudge, ele lembra da mãe que fazia o fudge no Natal, porque todo Natal a gente fazia fudge junto. E eu fiquei pensando, como é que a gente quer ser lembrado de verdade? A gente pode lembrar daquele tio, daquela tia mal-humorada, ranzinza, aquela tia que só dava meia pra gente de Natal, não é? Como é que eu quero ser lembrado? E esse vai ser o êxito que a gente vai carregar. E o quarto solo, esse solo que é um solo fértil, que ele está pronto, ele foi tratado. E aí, cada um vai dar segundo a sua capacidade, porque a mensagem de Jesus está aí para todo mundo há 2000 anos. Aí a gente tem um Emmanuel, aí a gente tem um Dr. Bezerra, a gente tem um Chico Xavier, a gente tem um Divaldo e temos nós. A mensagem é a mesma, mas não tem problema. A gente faz cada um que a gente pode, né? Então, a gente vai estar falando aí sobre o solo pedregoso. Eu só queria lembrar um pouquinho da parada. Então, agora, o que Emmanuel vai falar para a gente? Ele pega esse trecho pequenininho e ele cria um capítulo. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar firmeza. A gente sabe, pedra no caminho, né? Tem mais uma pedra, mais um pedregulho, né? Outro dia eu escutei o Haroldo falando, ele estava lá numa reunião mediúnica e estava cheio de problema, e aí falando dos problemas, das pedras que tinha, aí o mentor apareceu e falou assim, você tinha que pegar essas pedras e fazer um pódio para você, para você melhorar e vencer, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que aqui ele fala, Pedro foi chamado pelo mestre certa vez de rocha viva da fé.
O nome de Pedro não era Pedro, era Simão, né? Shimon. E Jesus sabia que ele seria esse fundamento, essa fundação da casa do caminho, que ele levaria, que ele não estava pronto. E mesmo na hora da última ceia, quando Pedro fala que amava Jesus, ele falou assim: não, um dia você ainda vai me amar. Um dia você ainda vai entender. Ele sabia que Pedro ia ter que negar 3 vezes. E Pedro era um homem duro, difícil, né? Então, essa pedra, esse nome de pedra, vinha por esses dois lados. Não só pela solidez que ele traria no futuro, mas também pela essa rigidez que ele tinha, essa falta de habilidade de lidar com as coisas, com os problemas, né? O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. O que é tentação, gente? Tentação, a gente não tem que pensar do jeito que é visto, né, como uma forma de igreja católica. A tentação pode ser qualquer coisa que desvie a nossa atenção do caminho reto. Quer saber uma tentação boa? Eu ganhei quando acabei de ser promovido. E eu vou viajar o mundo inteiro. Vou ganhar 5 vezes mais. Não estou dizendo que emprego não é bom, trabalho bom é bom, né? É isso. Mas aí, com isso, eu esqueço a minha esposa, o meu marido, eu esqueço meus filhos. Eu deixo de gastar tempo de qualidade com eles. Eu acho que tudo que eu tenho passa a ser pouco. Eu quero mais. E aí, o mais nunca é suficiente. E aí, uma coisa que era boa ficou ruim. Por quê? Porque eu virei prisioneiro dela. Uma coisa que era para me ajudar a crescer, de repente eu viro escravo. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas em demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar esforço de si mesmo. O que vai acontecer se o meu filho tem que fazer lição de matemática e eu fizer a lição de matemática para ele? Ele vai aprender matemática? Não. Ele vai gostar que eu fiz a lição para ele? Vai. O que vai acontecer se eu perguntar para o meu filho: o que você quer? Você quer ir para o parque ou você quer ir para a escola? Vou para o parque. Vai ser bom para ele? Não. Precisa ir para a escola. Se a gente perguntar para qualquer criança: você prefere batata frita ou brócolis? 99% vai falar batata frita. Então, nós, como pais, a gente tem que prover a dieta moral e a dieta física para aquilo que a criança precisa, né? Eu estava lendo ainda esses dias uma pesquisa que Harvard fez, que as crianças que participaram de evangelização infantil até os 14 anos, menos de 14 anos, aos 14 anos não estavam bebendo, não estavam fumando, não estavam usando drogas. Eu não estou falando de espiritismo, estou falando de conscientização moral. As de 14 anos, nesses grupos, quando chegava aos 25, continuavam mais firmes em não fazer besteira na faculdade, em ter mais propósito na vida, em estar com os valores sólidos. Por quê? Porque muitas vezes a gente, como pais, e eu acho que né, a gente que veio da Bay Area, né, que foi para lá para ganhar dinheiro, para trabalhar em tecnologia, a gente ainda comentei isso na hora do evangelho, que eu fiquei pensando, o que é sucesso dos filhos? Sucesso do filho é ele tá numa escola ótima, ele entrar numa faculdade ótima, ele ter um emprego ótimo, mas e se ele for infeliz? Ele tem 3 pós-doutorado, mas ele não consegue falar 5 palavras, ele, para conseguir dormir, tem que tomar remédio, tem que beber. Ele não se encontrou. Será que eu fiz o meu trabalho como mãe? Mas como? Aí eu falei assim, mas eu dei tudo para ele. Mas será que você deu o que era necessário? É. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Então, a gente tem deveres.
A gente recebe, mas a gente depois tem que dar fruto. A gente não pode encostar. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas. Provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Eu não preciso rezar, porque minha mãe reza por mim. Reza de manhã é forte. Por que que eu vou me preocupar? Não é? Não. O nosso crescimento é individual e é intransferível. A minha mãe pode me amar mais do que qualquer outro ser humano na humanidade, no universo. Mas a minha evolução depende de mim, só de mim. E muitas vezes a gente fica preguiçoso. Ah, põe meu nome lá no centro para rezar. Você pode botar o meu nome para fazer cirurgia espiritual? Você pode rezar por mim, não sei o que lá? Não. O meu crescimento, a minha cura tem que vir de dentro para fora. É o que a gente estava falando, o manancial de bênçãos está aqui. A gente sabe que a cobertura do centro é linda. Mas tem gente que vem aqui, cada um de nós vem com um container do tamanho que quer. Tem gente que vem com um copinho pequenininho, tem gente que vem com uma baciazinha, tem gente que vem com um potão, tem gente que vem com um carro-pipa e leva para casa. Então, essa essa bênção, cada um de nós vai receber 30, 60 e 100, dependendo do que quiser pegar. Tudo convida o homem ao trabalho do seu aperfeiçoamento e iluminação. O que que é tudo? Porque a gente aprende é na dor e no amor. E a gente aprende muito melhor na dor do que no amor. Porque normalmente na hora que tá tudo bem, a gente se perde um pouco no caminho, né? A gente perde atenção aí. Mas na hora da dor é a hora que o parafuso aperta, que a gente pensa, não é, eu preciso segurar na mão de alguém, senão eu não vou aguentar. Eu preciso confiar, eu preciso ter esperança que as coisas vão melhorar. Respeitemos a firmeza da fé onde ela existir, mas não esqueçamos a edificação da nossa para a vitória estável. Então, Emmanuel, a gente sabe, como sempre, ele não tem papa na língua, ele vem para nós, passando a mensagem dura e crua como ela é, chamando a nossa atenção para quê? Para que a gente não seja solo pedregoso, para que a gente não fique só na superficialidade, como na parábola que foi explicada por Jesus, né? Então, o simbolismo da pedra, como a gente vê aí, ela tanto pode ser a pedra que a gente está encontrando, que às vezes pode ser um boulder enorme, né? Quanto pode ser a pedra de segurança, né? Quando a gente compara com Pedro, ou compara com boulder, é completamente diferente. Mas Jesus usou tantas vezes esse simbolismo da pedra, né? Quando a gente falava de construir a casa não sobre a areia, mas sobre a pedra, sobre uma fundação sólida, para que a gente tivesse a constância, a certeza. E eu vou falar que para a gente ter essa fé, é muito difícil, né? A gente pensar, comparando aí com os espíritos mais evoluídos que a gente convive aqui na Terra, como um Divaldo, né? Que está encarnado. Da gente pensar essa fé viva, né? Essa confiança, essa entrega. Então, é aceitar os desígnios de Deus, sabendo que Deus sabe que o brócolis, para mim, é melhor do que a batata frita. Que a escola, quando está 7 horas da manhã no escuro e frio, é melhor do que ir para o parque brincar. E que se eu não entendo isso, é porque eu ainda sou uma criança espiritual. Mas entender que tudo passa, né? Que a gente está no processo. A gente já ouviu falar muitas vezes que a quem mais foi dado, mais será pedido, né? Então, quando a gente recebe as explicações da Boa Nova, quando a gente vem de um lar
evangelizado, espiritualizado, e para Deus não existe religião, a gente sabe disso, e o importante aqui não é a religião, é a religiosidade. É. Mais do que qualquer coisa, não é a gente tem um badge falando, não, eu sou espírita, não, eu sou judia, não, eu sou muçulmana. Não é isso que é importante, o importante é o que eu faço com isso. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Quais são as minhas escolhas? Quais são os meus pensamentos? Como é que eu trato os outros? Como é que eu me trato? Porque às vezes eu sou o meu pior inimigo, né? Sou eu que olho no espelho e falo assim, poxa, Ana, você tá feia, tá gorda, você só fala besteira, você só faz besteira. Nossa, olha só esse olho torto. Gente, a gente fala coisa para nós, a gente não fala nem pro pior pessoa nenhuma. Como é que eu vou aprender a amar o outro, ter paciência com o outro se eu não tenho comigo? Não é? E aí ele fala, né, que há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, na hora que a gente é criança, os pais estão plantando as sementinhas dentro da gente, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que mostrar o esforço, vai ter que aprender a andar sozinho. Porque a gente quer que o nosso filho tenha raízes profundas, mas que tenha asas grandes também para voar. Porque ninguém quer um filho que não saia de casa, que não cresça, que não voe. Quer dizer que é fácil ver filho voar? Não, não é. É difícil demais. Mas é o que precisa ser feito, não é? Quando a gente cria essas raízes da fé, né, como ele está falando, se não possui raiz de segurança em si mesmo, então a raiz de segurança não pode vir da minha mãe, da minha avó, que teve ser de espírita, do meu pai, que reza, meu tio, que é pai. Não! A raiz tem que ser minha, porque a experiência da dor, da prova, da expiação, vai ser minha. E eu vou ter que encontrar dentro de mim aquela força, aquele alimento, aquele alicerce, para eu conseguir sobreviver. Porque eu vou cair, mas eu vou ter que conseguir levantar. E eu não vou cair só uma vez. Eu vou cair várias vezes. Porque faz parte. Quando a gente vê uma criança, antes da criança começar a andar, quantas vezes ela cai? Quantas vezes rala o joelhinho, machuca o dedo, o queixo? E a gente acha que a gente vai sair correndo e vai dar tudo certo? Não vai. Se a gente sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que a gente veio, já tá bom. Então, se na outra encarnação eu era assassina e nessa eu não sou, ótima, já valeu. Então, não, a gente tem que entender que os nossos limites podem ser pequenos, que os nossos passos podem ser menores, né? Que a gente tem esse potencial de crescimento, a gente tem essa capacidade, né, de ter uma firmeza espiritual profunda, né? É, e quais são esses alicerces alheios que a gente vê o mundo usando hoje? Tem tantos. Tem maconha, tem cocaína, tem álcool, não é? A gente brinca tantas vezes, né? 5 horas da tarde em algum lugar, na verdade. A gente pode fugir das nossas responsabilidades como pais, responsabilidades como filhos. A gente pode achar que os outros têm que resolver os nossos problemas, que o outro, meu esposo, aí é o responsável de me fazer feliz. Desde quando, coitado, consegue me fazer feliz? Não vai conseguir nunca. Ninguém consegue me fazer feliz. Só eu. E quantas vezes a gente casa porque quer que o outro faça a gente feliz, né? Suicídio, outra coisa tão normal, que a gente sabe como espírita que o suicídio só aumenta o sofrimento, porque a morte não existe. Eu vou continuar sofrendo e mais, não é? Então existem esses alicerces por aí que são alicerces fajutos, que não vão resolver o meu problema. Que o meu problema vai ser resolvido como? Com fé, com essa entrega, confiando, sabendo que eu estou sendo ajudada, que está acontecendo o que é melhor para mim, né? E aí daí vem o bem sofrer ou o mal sofrer, né? Porque se duas pessoas podem passar por um câncer, como elas vão sair desse câncer, apesar de ser o mesmo câncer, vai ser completamente diferente. Então, a experiência não é o que eu faço, não é o que é a experiência em si, mas o que eu faço dessa experiência. Como é que eu estou lidando? Com o que é que eu estou aprendendo?
Qual é a lição? A lição é o orgulho, a falta de aprender que eu não controlo nada. A lição é eu ter mais paciência, eu saber amar, colocar limite. É o quê? A Terra é uma escola. E a gente está sendo convidado para a gente ficar melhor, né? A gente faz uma faculdade, se empenha tantos anos, estuda, vira a noite estudando. Mas a gente chega aqui na vida e às vezes a gente acha que existir é a mesma coisa que viver. Não é. Divaldo fala que 90% da população dorme. Dorme como? Dorme do ponto de vista espiritual. Que vive aqui como se não fosse espírito eterno, vai morrer e vai continuar achando que tem que ir no supermercado, tem que limpar a casa. Por isso que tem tanto espírito que morre e fica dentro de casa, porque não entendeu. Não entendeu que a vida continua, não entendeu que aqui é temporário. Estamos todos convidados, né? Eu fiquei pensando, eu pus essa festa aí, pensando na festa de núpcias que Jesus falou. Ele convidou todo mundo, todos nós. Ele não perguntou, ó, não, só vem aqui quem tiver mestrado. Só vem aqui quem tiver nascido em tal cidade e tivesse saldo bancário. Não, ele convidou todo mundo, todos nós. Não tem pré-requisito. Qual que é o pré-requisito? Amor e boa vontade. Isso está no livro. Bom, com amor e boa vontade, Jesus falou: se eu tiver o mármore do amor e a machadinha da boa vontade, eu resolvo tudo. E é isso. É esse o convite. E aí, voltando ao que o Haroldo falou, né? A gente pode pegar todas as pedras do nosso caminho e montar um muro, isolar a gente, ficar infeliz, virar vítima, ou a gente pode fazer uma escadinha, ficar mais alto, crescer. Eu coloquei essa figura da Pietà para fazer a gente pensar que todos nós somos esse bloco de mármore bruto aí, né? No Michelangelo ele olhou para aquele bloco de mármore e foi isso que ele viu, gente. Quando Deus olha para a gente, é isso que ele vê. É isso que a gente é. Esse é o nosso potencial. Teve muita machadinha aí para fazer uma estátua bonita dessa aparecer atrás desse bloco enorme de mármore. Mas é isso que a gente é. A gente precisa ter paciência, porque esse burilamento, ele dói muitas vezes. Ele vai amassar o nosso orgulho e o nosso egoísmo de várias formas. Mas ele vai fazer a gente virar uma coisa mais bonita depois. Então, que nós saibamos aproveitar essa oportunidade que a doutrina espírita nos dá, para que a gente faça com que as nossas raízes sejam mais profundas, para que a gente dê frutos bem doces, para que a gente tenha uma sombra bem grande, para abraçar muitas pessoas, né? E agora a gente começa o nosso passe. E na hora do passe, agora eu convido a todos que sentem nas suas cadeiras, fechem seus olhos. A gente vai fazer o passe espiritual primeiro aqui. Pedindo Jesus, Mestre amado, Mestre de amor e luz, envolve a cada um de nós aqui presentes, ou que acompanhamos esse estudo remotamente, ou através da nossa gravação. Envolve-nos no teu amor, na tua luz, na tua paz. Apazigua as nossas mentes, calma o nosso coração, faz do nosso coração mais fértil, para que nós saibamos, Senhor, aproveitar as lições que a vida nos traz, para nos tornarmos pessoas melhores, mais amáveis, mais doces, mais amoráveis. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar a oportunidade dessa encarnação, não para que sejamos servidos, mas que saibamos servir na tua seara, o teu exemplo.
Jesus, ilumina os nossos lares, visita as nossas casas, cuida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Cuida das nossas preocupações, Senhor. Você que conhece as nossas dores. Que os teus anjos possam cuidar de cada uma delas, para que nós possamos sair daqui mais tranquilos, mais serenos, mais equilibrados. Jesus, envolve todos os desencarnados que estão aqui no teu amor e que vieram aqui em busca de paz, de esclarecimento. Que eles possam ser ajudados de acordo com o seu merecimento, é tua vontade. Ilumina essa casa, seus voluntários, seus assistidos. Envolve até todos aqueles que não puderam comparecer aqui hoje. Ilumina esse país, Senhor, a quem tanto temos a agradecer. Ilumina nosso planeta Terra, tão lindo e que sofre tanto. Para que nesse momento de transição, que cada um de nós possa ser aquele obreiro da última hora, servindo em teu nome, espalhando a luz, o amor e a esperança a todos aqueles que ainda se encontram cegos na dor. Ampara-nos no caminho de casa, protege-nos de todo mal. Fluidifica a nossa água, colocando aí tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E assim nós te agradecemos, Jesus, dizendo graças a Deus. Boa noite a todos. Todos tenham uma noite tranquila e feliz.